Não sei, eu estou a fazer aqui Eu estou à procura do tweet. Olá então a todos, sejam bem-vindos a este nosso primeiro podcast. É uma coisa aqui meio inventada à pressão, vamos ver o que é que resulta. Rocha, despacha-te lá, Rocha está ali ao telefone. Bem, a acompanhar-me nesta conversa de alguns minutos tenho o João Garcia. Olá, João Garcia. João Garcia, não. Gonçalo Garcia. Logo para começar. Ok. Gonçalo Garcia. Gonçalo Garcia, Olá. o protagonizador. O quê? O realizador do canal G Did It. Ok, Janine. Depois, aqui à minha frente, que vocês não conseguem ver, tenho o Ricardo Ferreira, mais conhecido por... Careca. Careca, ok. O Rocha, acabou de chegar. Bruno Rocha. Como Olá, é que és pessoal. ser conhecido? Eu. O Massas. Não, Bruno Rocha está bom. Bruno Rocha, está bom. Ok, então, o nome deste podcast é Amigos do Diabo. O objetivo é não concordarmos, ou se não tivermos alguma coisa se houver alguma coisa em que vocês concordem, eu tenho que fazer com que vocês não concordem. Está bem? Tenho que encontrar aqui alguma coisa que vocês sejam do contra. Está bem? É este o grande objetivo. Eu vou lançar aqui uns temas. Vai ser... Só uma questão, mas nós podemos concordar? Podem, mas eu tenho que ir à procura. O objetivo é nós termos tema de conversa para alguns minutos aqui. Vais causar o caos. Vou tentar. Porque Ok. eu normalmente estou sempre do contra, então vou tentar aproveitar isso. Eu Tá não... bom. É uma coisa pensada, não quero dizer que tenha sucesso ou não, está bem? O Ricardo está a olhar para mim com uma cara. Não. Olha, uma coisa importante é não bater com Ok. as mãos aqui Bater o quê? na mesa, isto. Ah, pronto, está Ok, bem. então, olha, todos os programas nesta altura do ano, o que é que fazem? Eu estou a ouvir. O que é que fazem? Uma avaliação do ano. O nosso é o primeiro programa, mas nós vamos já fazer uma avaliação de 2017. Aquilo que se passou em 2017. Por isso é que eu tenho aqui uma basezinha que eu fui à procura, estive a fazer um historial para ver o que é que se passou em 2017 e nós vamos debater um bocadinho sobre isso. Convém que sejam minimamente inteligentes e que tenham um conhecimento grande Cultura geral. de cultura geral. Ou ter uma boa exatamente. visão. Sim, exatamente. É preciso ser mesmo inteligente? Não, nada disso. Mas tens Ok. cultura Tem é geral, que ter a né? vossa, eu Era quero só é a para vossa saber. visão sobre estas situações. Era só para Deixa-me lá saber. aqui à procura, aqui no meu guião. Estava a pensar no meu amigo Rocha. É. Então, vamos lá. 2017. Uma das personalidades do ano, Salvador Sobral. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Ele inicialmente era polémico porque ninguém gostava da música e depois acabou por ganhar aquilo. O que é que vocês têm a dizer? Um gajo com mau aspecto. Era parecido a mim quando eu tinha cabelo comprido, por acaso. Por isso eu não acho que ele tinha mau aspecto e... Não eras tu que eras parecido com os outros todos? Não sei. Pronto. mas- Como assim? É a moda do cabelo, do carrapito. Exatamente. Não, eu não tinha carrapito, eu tinha mais cabelo por Era baixo. um carrapito, caraças. Mas por acaso tinhas o cabelo grande e quando eu soube o porquê de tu teres o cabelo grande eu achei muito fixe. Podes Pois. dizer o porquê? Posso. Era para doar o cabelo para crianças com cancro. Que estamos a rir disto? Infelizmente aquilo era demasiado pequeno e não deu para doar. Então o que é que fizeste ao cabelo? Está guardado. A sério? Sim, não sei porquê. A sério? Senti sentimento por aquilo. Guardaste o cabelo? Tenho lá o carrapito lá para lá em casa. Cada uma dia aparece almofada. na comida. Já tive um sonho com isso, com cabelo. É nojento. Eu sonhei que tipo estava na casa de banho e de repente ia lavar a cara e que havia lá bué de cabelo. E depois eu mexia e depois começava a sair cabelo da boca. E cabelo da boca, e cabelo da boca. E foi um sonho assim. Isso foi um filme, não é? É um filme. É um filme, não é um sonho. O que é que estás a olhar, Ricardo? Estou a ficar traumatizado com a história do cabelo. Pois não Ok. tens Salvador cabelo. Sobral, portanto. Salvador Sobral, vamos voltar. É um tema, é um dos grandes acontecimentos do ano. Foi. Ricardo, o que é que tens a dizer sobre este... Gostaste da música? Não gostei muito da música. Não mas gostas? Ou começaste a gostar depois? Não gostei na altura nem comecei a gostar depois. Até porque tudo o que é muito repetitivo torna-se um bocado cansativo e muita gente a ouvir, sempre a ouvir, e eu
não sou muito do género da música. Mas pronto, foi um... Digamos que foi diferente de... Acho que ele acaba por ganhar por ter sido diferente. Vocês sabem o que é que o Festival da Canção representa para todos nós? É uma coisa que já existe há não sei quantos anos. E antigamente as famílias juntavam-se em frente à televisão para ver aquilo. E nós ficávamos sempre em último lugar. Mas todos os anos nós tínhamos uma esperança. Então, de ano para ano, Portugal veio a perder audiências, né, o programa. E então as pessoas deixaram de ligar muito àquilo. Mas já houve muita gente a participar. E, entretanto, este ano o Salvador Sobral foi, muito se falava em termos de não é audiências, sondagens, que Portugal poderia ganhar, então as pessoas que voltaram a ver. E, por acaso, ganhou. Mas é muito importante, é uma coisa muito fixe. Eu por acaso sempre tive essa... os meus pais, desde pequenino, eles não é ensinar, deram-me a conhecer esse programa e sempre gostei de ver. Estavas a dizer que as audiências tinham caído, sim, é normal. Também vem da Garcia, por favor. É bom que se diga quem foi, porque isto ouviu-se muito bem. Continua. Perdão. Sim, e dos anos que experienciei esse programa, Sim. as músicas é sempre o mesmo registro. São músicas tema. festivaleiras. Exatamente. Yeah, Nunca gostei muito do tipo, mas de como eles fazem a encenação, os foguetes e não sei o quê. Sempre foi... Hoje eu estava a ouvir o Jorge Gabriel a falar sobre isto. Ele diz que aquilo é um grande acontecimento televisivo e que mesmo em termos de produção, que quem gosta disso, de produção, deveria ir lá ver porque é um marco histórico em Portugal. Eu por acaso gostaria de ver, não o programa em si, mas como é que aquilo tudo é feito. Porque acho que aquilo tem, em termos de luz e essas assim, porcarias todas. O orçamento daquilo não deve ser baixo. Yeah. É tipo uma pouca sorte. Uma coisa positiva foi o Gabriel, não, como é? O Salvador Sobral ter ganho. Uma coisa negativa, os incêndios. Sim. Exatamente. Ainda hoje... Aqui o objetivo não é muito a falar, mas eu vou falando. Aqui o objetivo não. Eu hoje fui para a Leiria e pá, e aquilo está tudo queimado. É Eu impressionante. também passei em Leiria e sim, não vejo um ponto verde no meio da mata. Tudo queimado. O que é que vocês acham? Acham que é tudo de propósito ou Sim. acontece... Olha, aconteceu este incêndio. Eu acho que é um pouco impossível ter 500, acho que foi o máximo, foi quase 500 pontos de incêndio ao mesmo tempo. Sim, Acho um por bocado acaso, impossível. não compartilho a mesma opinião e acho que muitos dos incêndios não são ao acaso. Para além de destacar que o retorno de rendimentos, de lucros, é imediato. Yeah. Aquilo, as madeiras que agora que está a ser vendida, a madeira queimada, aquilo está a dar montes de lucros ao pessoal. O que é que se faz com madeira queimada? Desculpem lá. Vende-se. E A faz madeira o quê que, por depois exemplo, das tu pessoas vais fazem? ao Leroy buscar madeira para queimar, é aquela madeira só preciso veio de leiria. Veio de leiria. Eles cortam aquilo, tiram a parte queimada e vendem. Ok. Ou até cortam em ripas, se for preciso. O retorno é imediato. E por mais que eles digam, não é de propósito ou não sei o quê, não. Aquilo tem uma mas razão. é tudo ali um jogo de dinheiro envolvido. E em alguns sítios até fazem construções, não é? De hotéis e dessas coisas. Pois. Exatamente, sim. Mas é uma maldade do caraças alguém pensar nisto. Sim, Sim, um nós país somos tão um pequeno. país, nós somos um país florestalmente grande, né? Temos uma grande área verde. Tu achas que isto está muito sério? Pois. As questões são muito As sérias. questões estão sérias, né? Mas, por exemplo, aqui, e este é, vamos lá então tornar isto um bocadinho mais sério. Em Pedrógão, 68 mortos. Eu, quando vi isto pela primeira vez, eu não estava a acreditar. Dá para ter humor negro. Claro. Então, faltava um para ser 69. Esse por ser humor. 68 mortos. Acho que foi tipo um número muito pesado. E a forma como... Vou-me matar por causa Foi o Garcia. E a forma como isto aconteceu, não é? Porque as pessoas nos carros a tentarem fugir Sim. e aquilo a passar ali, passar ao lado. Não. Eu pergunto-me o porquê dessas pessoas não terem um apoio nessas alturas. Como é que, apesar de ser Porque uma a zona mais polícia, acho que remota- houve alguns enganos que a polícia disse para irem por aquela estrada e não deviam ter Exato. dito. Isso também veio do Ciresp, não é? Daquela rede de comunicação. Que eu entre- nunca tinha ouvido Eu falar. acho- também não. Eu acho que o primeiro problema maior mesmo é culpa está dos engenheiros portugueses, porque desenham 2 vezes um sistema de telecomunicações que falha quando há incêndios. Exato. Acho que isso é estúpido, simplesmente. Ok. Nós já temos satélites, nós já temos vários tipos e vários meios de comunicação que não implica cabos, mas mesmo assim nós desenhamos os sistemas de comunicação com cabos que sabemos que vão arder. Eu acho isto estúpido, simplesmente. E o governo devia pensar, se calhar, um bocadinho antes o que é que andamos a fazer, Sim, não- para além dos engenheiros. Exatamente.
Ok. Mas é estranho ver aquelas coisas acontecerem, as árvores, as casas das pessoas que agora, por exemplo, à altura de Natal não tinham casa, algumas pessoas receberam casas e então, pronto, é uma coisa nova, se calhar até ficaram com melhores condições, mas tiveram que passar por aquilo. Sim. E há pessoas que estão a morar em tendas. Pois. Eu vi casos de pessoal a morar em tendas, que é sempre chato tu passares um Natal, ou nem que seja uma noite, né? Numa tenda. Uma coisa é ires acampar de vez em quando. Agora, para acampar durante uns 3, 4 meses já é diferente. Yeah. Ok. O que é que vocês acham da Madonna cá em Portugal? Ela veio para cá, está à procura de uma casa, não se desenvolve relativamente à casa. Há quem diga que ela veio para cá para viver à grande, a tentar viver à borla. Sim, Acham que mas ela não se queixou de não ter uma casa como queria. Sim, ela queria um palacete em Sintra, Exatamente. só que depois o palacete, ela queria viver lá um ano à borla, que era para se habituar. Caso não se habituasse, então depois mudava. É tudo à grande. Eu acho que ela sequer paga. Tão simples quanto isso. Tem Mas- dinheiro porque chega para isso. Porquê é que vocês acham que ela escolheu Portugal? Não faço ideia, porque ele podia escolher simplesmente e achou que Portugal devia ser uma boa escolha. Não temos guerras, não tencionamos ter guerras e o nosso ambiente é bom, apesar dos fogos. Não há Sim, violência, não é? Sim, sim. Sim, Capaz nós de falamos ser muito, muito mas não somos violentos. Mas eu acho que isso vai mudar um bocadinho nos próximos tempos. Ah, As eu não próximas acho. gerações. Eu não acho. As próximas gerações, ou as novas gerações, já são mais refilonas. Sim, o problema é que nós nem mantemos só a falar. Achas que não Sim, muda? não. avança? Nós, e tal, não fazemos nada. Sim, nós também somos um povo muito refilão. Vamos para os países do leste, eles não falam muito. Fala mal de tudo. É? Não se Pois, nota? Sim. Não, eles fazem, mas estavas a dizer que não falam muito porque eles não ameaçam. É? Eles fazem, logo. exatamente. Fazem logo isso. Passam Ok. logo a ação. Ok. Próximo tema. Eu esqueci-me o que é que ia dizer. Mas era um tema engraçado. Desde que ela também faça um hit sobre Portugal e que Olha, era se ela engraçado, fizer era uma música engraçado. a promover Portugal e exatamente. traga mais turismo, aí sim se calhar já tem Era direito a um ano de engraçado, borla. Exatamente. Ok. Seleção Nacional. Fomos apurados para o Mundial. Não é? Eu retiro-me, não gosto de futebol. Eu Segundo... também não. Mas A posso, sério? posso... Também não sei. Isto é um assunto delicado. Estás Muito com uma delicado, mesa não. que- Acho que ninguém gosta de futebol aqui. É. Eu não tens do Sporting, nem? Não, eu não sou de nada. Eu sou o inculto nessas. A sério, nem... Sim. Não. Então, mas Portugal foi apurado para o Mundial Não, 2018. sim, e temos de ter orgulho. Exatamente. E ao que parece isso é bom, não é? Porque a economia desenvolve Claro. Não vejo aonde, mas pronto. por causa dos patrocínios, que, por exemplo, a Coca-Cola patrocina, a Gal patrocina, não sei o quê, dá descontos, dá aquilo, a marca vai Aqui, sempre... à seleção. Sim. E a nós? E nós que compramos mais aquele produto. Pois, mas não ganhamos nada, o povo Não. não. Então Ok. não me interessa. Eu quero é que promovam Portugal, não um grupo. Mas, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ao dia que nós estamos a fazer hoje, foi considerado o melhor desportista do ano. E era o único futebolista entre os 20, entre o top 20. Uhum. É uma coisa interessante. Porque Não. eu penso que o futebol é uma Tem coisa um que... impacto muito grande, impacto sim, grande, hoje sim, em mas dia. ele é o único em 20. É Não, muito isso- estranho. Isso, Quem é que isso são eu os outros? concordo. Porque há muito aquela polémica de... estamos numa época em que há grandes futebolistas. Acho que nunca houve uma época assim tão... eu também Há não grandes percebo futebolistas ou eles hoje em dia Tem melhores condições. nem é as melhores condições, têm um impacto maior, ou seja, estão Também. nas redes Tem sociais, uma sim. influência maior. têm todas as marcas, Todos as destacam marcas, por igual. exatamente, por exemplo, uma marca não chega hoje até nós só através da televisão, Sim, sim. como era até aqui há uns tempos, não é? Tudo o que seja redes sociais, tudo o que seja televisão, meios de comunicação social, eles aparecem, não é? E isso também é importante, por isso é que acho que eles têm essa força toda. Mas o que é que vocês acham disto dele ser o... Eu pensava que no futebol havia mais gente... Para ele ser considerado o melhor desportista. Eu acho que isso de melhor desportista advém de O destaque das que qualidades tem físicas, entre... né? Sim. Ele é uma pessoa muito esforçada. Sempre foi, ouvi histórias dele no Sporting, chegava 20 minutos ou meia hora antes do treino, ou uma hora antes do treino, para conseguir alcançar aquilo que eu consigo. Eu acho que ele teve sorte. Eu não acho. Eu acho que sim. Porque teve Ele sorte trabalhou, nas decisões dele. Nas decisões, Sim, exatamente. Nas sim. decisões dele. Porque Sorte não existe. eu conheço muita gente que chega uma hora antes do treino. Eu conheço muita gente que sai uma hora depois do treino. E não quer dizer que vão chegar lá. A questão não é o chegar antes ou depois. A questão é o que se faz durante. Ok. E o que ele Mas fez ele- durante é que fez a grande diferença. O quê? O Cristiano Ronaldo. O Não, que ele mas o fez durante a hora antes e a hora depois é que faz a Ok. grande diferença. Eu Sim. posso chegar uma hora antes e só treinar 15 minutos dessa hora, não vai Ok. fazer diferença. Concordo, sim.
E posso chegar 15 minutos antes, mas treinar com nenhum maluco durante esses 15 minutos, calhar vai compensar a hora que eu não cheguei uma hora antes. Pronto. Yeah. Eu acho que uma das coisas boas que lhe surgiu é muita gente não gostar dele. Então dá-lhe outra força. Sim, Ele eu ser não consigo focado. compreender, eu É não uma consigo pessoa compreender focada. que quando dizem que ele não é o melhor do mundo, o Ronaldo, não sei quantos anos atrás, fez melhor que ele. Porra, como é que fez melhor que ele se ele está a competir e está a ganhar uma data de prémios que nunca ninguém conseguiu ganhar? Olha, uma coisa que me faz muita confusão é isso do melhor. O mundo neste momento está constantemente à procura do melhor de qualquer coisa. O melhor pastel de nata, o melhor jogador do mundo, o melhor cocó, o melhor... E existe sempre esta necessidade de competitividade entre as pessoas. Por exemplo, eu vejo, por ele ser o melhor do mundo, existem uma série de pais que metem os filhos a jogar futebol, não é? E que depois querem que eles sejam os melhores do mundo. E se eles não forem os melhores do mundo, não quer dizer que sejam todos, não é? Mas aquilo vai sair dali muita gente frustrada, não é? Pois. Eu no outro dia ouvi esta frase de um pai de futebol e ele a dizer, ele já está a dar aqueles toques. Ou seja, o puto já está a evoluir naquilo que o pai quer, não é? E depois daqui a uns tempos vai sair dali um miúdo frustrado, O claramente. futebol exige muito, tem redor muito dinheiro. É um desporto que hoje em dia, se não for o desporto que envolve mais dinheiro, é dos desportos. Sim, também temos aqueles esportes americanos que também envolvem muito dinheiro. NBA, o Boxe. futebol americano, o boxe, O exatamente. basquete, não é? O basquete, Também. sim, NBA. Eu gosto muito da forma como eles fazem as captações no basquete. Através das faculdades Sim, e sim. tudo É, mais sim. da NBA e fazem, por exemplo, tem a classificação final, não sei se é no basquete. Alguém falou-me disto no outro dia. No futebol americano eles têm tipo. Competem por universidades, né? Uhum. E depois eles vão buscar os melhores de cada universidade. E tem mesmo uma liga universitária. Yeah. Eu acho que é em quase todos os esportes, não é só o futebol americano. Sim, que é a forma que eu estava a dizer é, imagina, a classificação final, por exemplo, o Benfica, o Sporting, não sei o quê, agora é no futebol. Sim. E depois eles têm acesso aos melhores de cada faculdade. Uhum. E têm pela ordem de classificação que tiveram no campeonato. Imaginem o que é. E eu ouvi isto num programa de rádio do outro dia, que era o Benfica, né, que ganhou no último ano, ter acesso aos melhores das faculdades. E tu, dentro de um ano, tens a possibilidade de jogares no Benfica. Ou seja, o desporto obrigatoriamente iria evoluir E evolui, sim, em sim. todos os sentidos. Isso era muito fixe, é uma forma muito fixe de captação, que nós aqui não temos Não. minimamente. Temos a falar aqui do handball, temos lá no Minho, tem algumas. Como é que eu ia dizer? Dizendo? Pois. Diz. Não, tem algumas parcerias com universidades. O ABC tem uma parceria com uma universidade de desporto, se não me engano. E Sim, eles- mas essa parceria, eu não sei, posso estar a dizer a melhor parvoíce, mas a parceria é os alunos dessa faculdade têm acesso a qualquer coisa do ABC, ou o ABC, cada vez que tem algum atleta que queira que esteja na faculdade, eles dão-lhe acesso àquela faculdade. Pois. É uma boa questão. Uma A vergonha. parceria não pode ser essa. Não sei, eu acho que é. Acho eu, não sei. Sim, é uma das duas, né? Não me parece, porque cá em Portugal os melhores são aqueles que têm grandes notas, por isso. É. Por mais, exatamente, por mais que o bom atleta que sejas, Sim. desde que não tenhas o QI que eles querem, não entras. Sim. Ok. Sim, também. Tem que haver aquela. Mesmo na América também é assim. Não, não é. Não é, não. Não é. Aí enganas. Aí é que tá. Aí Mas eles tu... também têm algum rigor nessa. Não. Tu entras em Cá Harvard investem pouco se fores um... desporto. Cá investem muito pouco no Exatamente. desporto. Tu podes ter boas qualidades físicas e bons resultados desportivos que tu, se queres para entrar numa faculdade ou queres mesmo ser alguém cá, conseguires ter rendimento próprio, vai tudo buscar às notas que tu tiras dos livros, de estudar dos livros. Nunca de bateres uma bola, de rematares, nunca nada disso. E na América, eles investem muito no desporto e daí também evolui muito. Lá está, o basquete e Sim, sim. a NBA e o futebol americano passa muito disso, que tem aquelas bolsas universitárias para desportistas Sim. que querem entrar na universidade, mas o talento e pelo qual se esforçam mais é no desporto. Ok. É interessante esse tema até. É uma coisa engraçada de falar. É muito engraçado. Está só a faltar aqui a questão de não estás a conseguir persuadir nós a discordar. Não, porque eu estou a gostar da conversa. Pronto, Se pronto. não tivesse a gostar da conversa, o Web Summit esteve cá em Portugal, o Garcia Sim. até fez parte, não João Garcia, mas sim Bruno Garcia. Não, Gonçalo Garcia. Gonçalo Garcia. É difícil, não é? Gerir. Gedir-te.
Web Summit voltou a decorrer em Portugal em clima de euforia. Este ano falou-se mais do que nunca. Houve muita gente. Eu próprio fui sair à noite nestes dias e vi que Lisboa estava repleto de turistas. Toda a gente a falar uns com os outros. Eu, como detesto o inglês, não falei com ninguém, mas achei engraçado. Então os metros, aquilo era incrível. Aquilo parecia que estávamos em Tóquio. O que é aquilo no fundo? Aquilo, no fundo, é um encontro, digamos assim, onde há conferências sobre tecnologias, sobre questões Redes humanitárias, sociais redes também. sociais. Teve exatamente. cá aquele homem que agora é mulher. O pai das Kardashian. Pois, não sei. Isso para mim é que já não faz sentido cá estar, porque o foco daquilo não é esse. Mas ele teve Mas cá por causa está, disso. pronto. E como o gajo do... Melhor não falar sobre isso, que senão vão-me Carvalho, bater. sim. O Nuno de Carvalho também não Bruno. faz... O Bruno de Carvalho não faz sentido ele lá estar. Também faz sentido ele Pronto, como também não faz sentido a Sara Sampaio ter lá estado, porque aquilo é que são questões, é mais tecnologias e sim futuro do planeta e o que é que nós podemos fazer, não essas coisas Eu que acho, não fazem eu percebo sentido. aquilo que tu estás a dizer, mas aquilo tem mais foco em Tecnologia. conteúdo, sim, exato, tecnológico, mas eu acho que passa um bocado por tudo, desde moda, mesmo Ok, lá se está, calhar não tem se calhar tantos princípio, apoiantes. O princípio era e agora já vai noutro sentido. Será É esse? assim, eu conheço há pouco tempo, desde que a Web Summit conheço há pouco tempo, desde que começou a vir cá, portanto, no ano passado. Já existe há quantos anos? Há alguns, aí de 2012, uma Ok. coisa assim, começou a ser feito na Noruega, se não me engano, e depois eles agora vieram para cá e acho que vão ficar cá mais 2 anos e depois voltam para lá. Ok. Mas diz, o que é que estavas a dizer? Não, e acaba, o foco principal acaba por ser em termos tecnológicos. Agora, é assim, se calhar, por exemplo, uma pessoa que goste de moda, se calhar não vai propriamente lá. Como é que eu vou dizer? É aquele, o geek. Nós, os geeks, são muito mais pelos fóruns, tudo o que é fóruns para trocar ideias. Uma pessoa que gosta de moda vai a uma Portugal Fashion. exatamente, vai a uma coisa de uma passarela e vê, isto é muito giro, não sei o quê. Ali não, ali é uma troca de ideias e acaba por passar um bocado tudo. Teve lá até a gente da WWE, do wrestling, Yeah. teve lá, acaba por ser a tratar um bocado de tudo. No fundo, eles vão falar sobre exemplos de vida e, Exato. se calhar, o que é que a tecnologia influencia no... Eu não sei, eu nunca vi. Porque aquilo não é transmitido na televisão, porquê? Não sei, aquilo é transmitido na net, eles fazem em direto, mas Ah, é é? sempre Ah, do ok. palco central, se não me Sim. engano. Ok, mas Mas existem aquilo- outros. Sim, aquilo tem para aí uns 10 palcos. Sim, e depois também tens uma zona, mas aí já precisas de investir muito para entrar. Não, Não? aquilo está dividido Do em Covid vários dos bilhetes. pavilhões. Aquilo está dividido em vários pavilhões, tem-se acesso a todos os pavilhões. Há assim blocos dentro dos pavilhões, por exemplo, havia um bloco da Mercedes, que foi o principal patrocinador do Web Summit, e aquilo só se podia lá entrar para cima com um bilhete de investidor ou de VIP, digamos assim. Pronto. E como é que eles têm acesso a esses bilhetes? Eles dizem, olha, Pagam. eu tenho 1000 euros para investir. Não. Não, ou Compras mesmo um inscrevem-se bilhete. inscrevem-se na altura da inscrição, inscreve-se como investidor. Mas não tens de pagar mais por causa disso. Depende. mas em Depende, princípio, há sim. zonas que pagas muito acima da casa das centenas. A para sério? entrar. Exatamente. Mas, e depois tens acesso Tudo. a conversas, basicamente. Sim. Sim, troca de ideias. Havia lá, por exemplo, certos Startups. palcos que só dava para entrar com aquilo. Mas aqueles palcos nem dava para ver sequer onde é que eles existiam. Eu nem me dei ao trabalho de procurar, mas existiam A lá sério? palcos. Não se sabe onde é que são aqueles palcos? Deve saber, quem se ok. procurar encontra-se, mas a entrada eu não me deu ao trabalho de procurar. Mas tu conseguiste chegar a entrar em zonas que. Explica com- logo, tu estiveste lá, né? Eu Fizeste tive. parte da organização. Tive. Eras Estava o boss no- daquilo. Não, Ah, ok. não, estava no aeroporto e, por incrível que pareça, não fiz nada. Estive lá, tinha que lá estar 3 dias, só tive 2, o terceiro não fui direto para o Web Summit e eles deixaram-me entrar. Não havia controle nenhum. Achas que podes contar isso aqui? Posso, sim, eles não. nunca vão ouvir por isso. Eles nem vão perceber por isso. Ok. É o que eu devo fazer para o ano. Devo ir lá só um dia. E depois entrar, aquilo tem-se acesso a tudo, literalmente. E tem vários. Tudo é o quê? É tipo, tens direito a comida? Sim, É que para mim isso é não, uma comida, parte comida não. A comida, queres um kebab, tens de pagar 6 euros. Só o kebab. Sem batatas e isso. Sim, um kebab de Para mim. meio centímetro. Ok. Uma coisa minúscula mesmo. Meio centímetro. Meio centímetro, uma É coisa gordinho, minúscula. é. Só para a cova do dente. É Estou a gourmet. gozar. Mas tens café à borla, leite quente à borla, tens, pronto, que é bebidas energéticas lá, não falta. Ok. Pronto. À borla. Yeah, tem máquinas que é para tirares e tu bebes. Só descobri aquilo no fim, agora imagina a minha frustração.
E depois, aquilo tem várias bancadas, onde tem várias startups, várias empresas que estão lá a mostrar as ideias deles, e aquilo basicamente, estás a falar com eles. Se aparece alguém com o símbolo de investidor, eles deixam de dar atenção. Literalmente. Porque vão à procura de um Interesse. Não vão à procura, deixam de falar contigo e vão falar com o gajo do investidor, que que é diz que interessa. Exatamente. O gajo tem dinheiro para Yeah, para meter porque lá. eu não tinha pedido voluntário, não queria ser logo denegrido ao ponto, isto é um voluntário, não vamos falar com ele. Pronto, assim não tinha nada, eles tinham aquele interesse. Quem és tu? Pronto, Mas calma, vamos lá esclarecer uma situação. Tu estavas como voluntário. exatamente. Tinhas acesso. A tudo e não paguei nada. Lá está. Não, eu pensei que os bilhetes mais logo para essa zona onde consegues falar com empresas e isso Não, que é era tudo- mais caro. Não, tens direito a tudo. Os bilhetes mais caros só estão às entradas aos podcasts que são Ok, privados, ok. digamos assim. Ok, está bem. E porquê? Vocês que são todos geeks? Todos não? Rocha não é. Rocha não é. Porquê que fizeram um jantar no Panteão Nacional? Não sei. Isso foi polémica este ano. Sim. o tema É deste assim, ano. eu não acompanhei muito o caso, mas percebo que o senhor que organizou, como está, não Já lembro sei o nome, porquê. não sei de onde é que ele. Na Noruega, Sim, eu explico. exatamente, Na Noruega, explica. celebrar a morte faz parte da cultura deles. E eles acharam que fazer o jantar ao pé dos mortos mais importantes de Portugal era uma algo, uma honra, era Yeah. Por respeituoso. acaso eu achei o sítio bem da giro para Pronto. fazer um jantarinho. E eles nunca pensaram que ia ser, pronto, que ia São culturas nos diferentes. ofender, digamos assim. Ok. Está bem. Então sobre este tema não temos mais nada. Não. Não, tá só, tudo. eu tenho uma coisa sobre este tema, é que já se fez lá muitos jantares e esta é a primeira vez que Este ano lembraram. levantam. Eu por acaso acho que há muitas vezes, por exemplo, questão. hoje era a polémica do Bolo Rei. De padaria. A padaria portuguesa Já foi ouvi tirada falar. uma foto, que, eles até podem não ter sido eles a fazer aquilo, né? Sim, sim. Mas tinham lá não sei quantos bolos reis à porta deles e mandaram fora. E toda a gente se lembrou disso porque alguém tirou a foto. Mas isto já se faz, se calhar, há anos, se calhar faz todos os dias, inclusive, e se calhar todos nós em nossa casa até deitámos comida fora, que é o mesmo princípio. Né? Mas é uma coisa que foi polémica, porque se fala nisto. E Sim, então... A questão é começar-se a falar, porque, por exemplo, a Pizzette faz o mesmo com as pizzas. Pelo que nós temos aqui um colega que trabalhou lá e dizia que praticamente 2 em 2 horas as pizzas que estão lá dispostas ele tinha que tirar, meter no lixo e meter uma nova. Sim, e não não comem. Inteiras! Não podem comer. comer. Justificação que eles têm? Nenhuma. Simplesmente têm que ir para o lixo. Sim. Mentira. Epá, davam... Mas Não, não, é pode mentira, comer. é uma realidade. É uma realidade. Eles Há restaurantes que metem lexívia na comida para não darem ninguém, nem os sem-abrigos irem ao lixo Mas tirar. dizem que a padaria portuguesa até é daquelas empresas que dá mais comida. Ou sei que o Pingo Doce também, ao final, Sim, também dá sim. comida, dá aquilo. É. Uma das minhas histórias mais tristes de vida foi... Eu morava aqui em Correios, ao pé da Junta de Freguesia, e havia ali aquele palcozinho onde é o mercado de Correios. E numa das noites, o último dia de feira de Correios, lá ganhámos coragem e um primo meu de ir pedir farturas a um senhor e aquilo já estava completamente fechado. Ele disse não nos deu. E ele pegou naquelas farturas que tinha na montra e foi para no lixo. Foi um momento muito triste da minha vida. Eu agora, nunca mais, desde então nunca comi farturas. Não, mentira. Bem, Ele deve poder vender mais caro. pois Compensa. podia, mas ele vai deitar fora. Achei uma parvoíce. Tem jeito para um negócio. Último tema para falarmos isto do ano, que é um tema que toda a gente fala neste momento, que é da raríssimas. O que é que vocês têm a dizer? É um tema polémico este. Não é pouco. A senhora, basicamente... Eu, por acaso, eu vou-vos contar... Não sei se viram as reportagens. Eu acho o princípio da raríssimas muito bom. É uma associação única no mundo. Só que e foi criado por esta senhora que toda a gente fala, né? O nome dela é Paula qualquer coisa. A história das gambas e tudo mais, que ela tem faturas com 230 euros de gambas, vestidos de 300 e tal euros, tudo em nome da raríssima. Não vestidos, fardas. Pois, exatamente, ela falou de Fardas. E então... Nunca ouviste falar disto? Não, é a primeira vez. É sério? Estás muito desligado do Yeah. mundo. E Eu então, não tenho tido tempo para nada. basicamente, ela criou aquilo e então ela hoje em dia tira proveito. E tira proveito de que forma? O Estado dá o dinheiro para ajudar aquela instituição. A instituição faz o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela vai tirando proveito das coisas todas. Tem um bruta de um BMW, está a tirar dinheiro para a reforma dela, já empregou o marido, Filho. o filho. Das 5 pessoas que foram aumentadas este ano, o marido e o filho estão nelas, onde foi duplicado o vencimento deles. Ou seja, há ali uma grande trafice. Yeah. E a senhora, neste momento, está envolta em polémica e até já há um processo contra ela. O que é que vocês acham disso?
É assim, eu conheço certas pessoas que foram falar em relação ao que estava a passar, porque uma delas é um, digamos, é uma cabeça principal de uma organização da doença do meu irmão, que é Angelman, e ele, pronto, já conhecia a pessoa e é uma pessoa de verdade. E ele esteve a falar perante o que se passou da senhora Paula e acredito que não estou a ver aquilo de ser uma mentira. Pronto. E as justificações que ela dá não fazem sentido nenhum. Vou gastar 200 euros por um vestido que só vou utilizar uma vez para ir apresentar à rainha De Espanha. de Espanha. É porque vocês não têm noção da pressão que é ir ao palácio lá em Espanha. Né? Tem pressão. que ser, Então, mas eu sou uma organização que ajuda crianças carenciadas. Exatamente. Eu vou aparecer com ouro e com coisas. Exato. Que imagem é que eu dou a essa Esta que eu estou à a dizer, rainha? sim, sim. Eu sou uma organização sem fins lucrativos, mas venho aqui de BM com um grande vestido, mas sem fins lucrativos. Eu não Vocês ganho sabem o que é que dinheiro. ela Lucro ganham fazia? ela. O que é que ela fazia antes de ter esta... Tinha um quiosque. Tinha um quiosque. E depois o jornalista perguntou se ela tinha a mesma qualidade de vida antes de ter esta instituição e ela disse que sim. Sim. Num quiosque, 3.000 euros, Hã? temos que abrir um quiosquezinho. Olha, Exatamente. para mim era já. Só se ela vendesse Abrimos farinha. uma rede de quiosques espalhada pelo mundo. Mas, e ela, tipo, ela sentiu-se ofendida. Ela disse que Portugal devia pedir desculpas. Mas eu acho que o princípio da instituição é muito fixe. E foi ela que o criou. E as pessoas não se podem esquecer disso. Sim, mas A Casa dos Marcos, que é a casa que acolhe essas crianças, Marco, porque o filho dela chamava-se Marco e ela queria ter uma casa daquelas porque o filho tinha uma doença, qualquer coisa assim do género. O princípio é correto. A partir daí ela começou a tirar dividendos disso. Aí é que não. Mas não, eu acho que é toda a gente assim. Eu, se tivesse uma empresa daquelas, eu também daria. aquilo não é uma trabalho aos empresa. meus- Aí é que está a questão. Aquilo Ok. não é uma empresa. É uma organização sem fins lucrativos. Mas e também não colocavas os teus a trabalhar lá? Se necessitassem? Há Sim, espaço. Podem ganhar. Porque sim, é que mas eu estar a agora trabalhar num sítio? vou tirar o dinheiro, aquele dinheiro todo só para mim. Então, qual era o meu objetivo afinal? Não, mas e as pessoas Se é deixavam para de ter isso, abre condições- uma empresa, sim. Não vou abrir uma coisa que é sem fins lucrativos para depois, mais tarde, começar a tirar dinheiro para mim. Ok, então o que ela devia ter feito era não empregar o marido, não utilizar estas coisas. Ter empregado Ter- sim o marido, mas ter feito aquilo de outra forma. Para que um BM? Para que vestidos de 200 euros? Isso ela falou daquela pressão. Qual pressão? Investia Pressão- numa empresa, na Na ideia dela, associação? na associação. Na associação, Investia mais estes na ideia. 200 euros, aquele dinheiro todo para o carro, Crescia aquele mais. dinheiro todo que ela deu para ela e para o marido, Dava- abria outra de casa certeza- dos Marcos. De certeza que haveria sítios onde gastar. Exatamente. Epá, eu vou ser muito sincero. Tu, quando abres uma coisa, lá está, sem fins lucrativos, mas de qualquer maneira tu sentes dinheiro a vir e que sentes que de qualquer maneira foste tu que tiveste aquela ideia, ela acaba por tirar um bocado ali e lucrar com aquilo. Eu não acho mal, só que ela também, penso que vem e depois tens é perceber, a pessoa tem que perceber que está sobre a vista de toda a gente. E acaba por ser um bocado exagerado. Eu não digo que ela não possa viver melhor depois disto. Eu acho que toda a gente faria aquilo. Exatamente. Claro que É aí que eu quero o chegar. camarão é um exagero e é um exemplo. Mas se calhar eu acho que toda a gente faria aquilo. Mas Toda a é gente o iria que viver acontece melhor. quando cai dinheiro na mão de qualquer pessoa, sendo que o pode gastar. Yeah. Ela, por exemplo, estava a receber 3.000 euros. Com aquele dinheiro de certeza que dá para muita coisa, não é? Só que não tinha era que colocar então o vestido e o camarão Quando é que, com o claro, número de... tentes haver dinheiro, é aquela coisa de gastar, é consumismo, que é o que passa hoje o mundo, é consumir. Sim, mas uma coisa é tu consumires, outra coisa é depois dares Eu digo isto também porque que não consumiste. se ela recebia 3.000 euros e os meus pais já fizeram parte da Raríssimas e pagavam todos os meses 12,5 €, porque para fazer parte da Raríssimas tens que pagar uma comissão. A sério? A sério, aí é que está a questão. É que o Ah, dinheiro não não tinha vem noção disso. não vem só do Estado. E o dinheiro o que ela fazia com o dinheiro era só jantares. Não havia iniciativas de resto. Só, pronto, abriu a casa dos Marcos e depois. E com o dinheiro que ela tinha e com o dinheiro que ela gastou, podia ter feito muito mais. Já que fez aquilo, porquê é que não fez mais? Começou a tirar só para ela. Isso para aí já se torna egoísmo. Ok, pois lá está, a pessoa Ok. tem volta naquilo e de repente já não sabe bem o que é que tem a andar a fazer. Exatamente, por Ou isso é seja, que o princípio é bom, o desenvolvimento é que Por é isso é que caro. eu acho que, pronto, já que agora foi apanhada, vá para lá alguém que saiba o que vai fazer com aquilo. Vocês não acham que a partir de agora as pessoas vão ajudar menos estas associações? Claro que sim. E o que é uma pena.
Sim, isto vai ter um grande impacto. Vais ter um grande impacto. Sim, por uns para os outros. Né? Porque sempre ouvimos falar, por exemplo, naquilo do banco alimentar, que depois ficavam com a comida, ou que só davam a comida que estava quase a terminar o prazo e o resto ia para algumas pessoas. Neste caso, das raríssimas, também ouvimos falar disto. O outro é boato, nunca vi nenhuma reportagem, nem ninguém a falar sobre isto. Mas a partir de agora é de certeza que as pessoas vão ajudar menos. Sim. Ou sabem ao que vão, não é? E sabem que vai realmente e vai diretamente para aquelas pessoas, que é o que dizem. Por exemplo, eu necessito disto para o pessoal de Pedrógão. Mas conheço mesmo as pessoas? Olha, conheço. Então eu dou. Se for para uma associação, não dou. Trata-se de uma questão de confiança, sim, acaba por passar por aí. O que é triste, não é? Porque estas associações são mesmo para isso. Para organizar as ajudas. Sim, sim. Não é? Sim, eu não acredito que todo o dinheiro que tenha sido doado para Pedrógão Grande ou para estes incêndios tenha sido todo, a 100%. Ou 90% todo para... Não é, só a partida, uma coisa que eu achei muito mal e que não fez sentido nenhum e que se calhar ninguém reparou, quando tinhas o número para ligar para ajudar os incêndios, estava lá o IVA. Não, mas eles depois tiraram isso. Não, o quê? Então, mas estava lá o IVA. Sim, mas eles depois tiraram. Qual era o objetivo do IVA? Se aquilo é para o Estado ajudar o próprio país. Segundo o que se disse, depois eles Aquilo falaram sobre essa questão e o IVA foi abolido e devolveram o dinheiro do IVA, os tais... 15 cêntimos, se não me engano. 60% mais de 23%, yeah. Que dá aos 70, né? 70 e tal, acho eu. Sim, é mais ou menos isso. Que também foi tudo revertido. Isso acho que acho bem, mas não fazia sentido nenhum. Ok, bem, vocês não sabiam ao que vinham, mas eu falei convosco sobre aqui uma situação e isto já vai com mais de 30 minutos de conversa, sensivelmente, não é? Há aqui uma parte que eu falei convosco, que era trazerem aqui um tweet da semana, que é uma forma de terminarmos e ver se falamos um bocadinho sobre isso. Rocha, queres apresentar o teu tweet da semana? Eu? Calma aí. O quê? Não tens cá? Até eu posso começar. Começa. Ou então tu, Ricardo. Podes começar. Posso começar? Então, o meu tweet da semana... Isto foi muito sério. Foi. E tens que apagar aquela parte do coisa. Do quê? Aquilo foi muito mal. Eu vou para o inverno. Não se apaga nada. Isto é o que há, é o que há. Eu vou-me matar, as pessoas vão meter numa fogueira. Não vamos nada. Bem, o tweet, para mim, o tweet da semana, deixa lá ver. Eu descobri este aqui, o Por Falar Noutra Coisa, e gosto bastante daquilo que ele diz. E ele escreveu isto. Ao meu lado no café. Tiveste 12? Sim. Fogo, tu chupas bué o setor. É o que ele diz. Chupar para 12 é bué triste. Não é? Sim. Isso é sinal que aquilo era difícil. Mas fogo é muito mau, não é? Uma pessoa A questão já é... Sim, já é o chupar. Depois Se é para chupar, ao menos fazes bem. Faz para um 19, nunca para um 12. Chupar para um 12 é uma coisa muito má. Mas pronto, Ricardo, o teu tweet. O meu tweet acaba por ser... Não... É uma imagem, mas... É de uma rapariga que tem umas calças e um fecho atrás. Como assim? O fecho vem desde o rego até cá abaixo. O que dá muito jeito. Pensem lá um bocadinho. Então. Se a rapariga está com vontade de ir à casa de banho, é muito mais fácil. Em cima, elas agora utilizam aquelas calças todas apertadas. Yeah. Todas apertadas. Custa muito mais tirar. Então, basta desapertar aquilo e não precisas tirar as calças. Então, agora no inverno. Yeah. E no inverno. Não custa tirar as calças quando vais à casa de banho. A mim custa-me. Fico com frio. Sim. E então assim não precisas. Basta abrir o fecho. Yeah. E está feito. sempre E tens o orifício. Tens sempre as nádegas quentes. E dá para outras coisas, mas aqui já não vale a pena falar de outras coisas. Porque não dá jeito, mas... Que coisas? Mas não sei bem. E tu, Rocha, o teu tweet da semana? Eu agora não tenho muito... não tenho estado muito ligado ao Twitter, Ok. às redes sociais. Tentado És uma pessoa mais isolada. As pessoas gostam muito de dizer isso, não é? Eu não ando muito nas redes. Não, mas Mas realmente... depois, 2 horas depois, tem lá 30 tweets ou Por acaso não sei não. quantas imagens. Não, é mesmo por falta de tempo e pronto, tentar pensar noutras coisas. Ok. Mas tenho aqui um... Não é? É para lançar também um debate, não é? Sobre alguns tweets. Sobre... estes casais... Não, isto vai ser os casais do próximo ano. Como assim? Isto agora, nestas alturas, surge muito. Que é os casais do próximo ano. E depois põem lá as iniciais As de cada letras. nome. Ou os signos. Yeah. Pronto. Não sei. Não. Nunca vi. Pode ter a ver com... O Twitter tem muito a ver com as pessoas que se seguem, não é? Não... Também, sim. E então, mas tu conheces alguém ou vais estar a ter relacionamento com alguém? Epá, eu acho muito triste, porque isto diz-me que estava solitário.
O quê? Vais Eu ficar estou sozinho. solteiro. Eu estou solteiro. Diz que vais ficar... Solteiro. Pô, eu acho isto muito triste. Pá, olha. Pede um desejo quando tiveres a Tens sempre aquelas páginas no Correio da Manhã. Yeah. Ou então para ligar para o Cláudio Ramos de manhã na SIC. Mas o tweet é sobre isso, é isso? É o crescente desses tweets agora na Eu nunca vi isso. É ridículo. Eu apanho muita gente. Foi. Mas também acaba por. Não sei se segues malta mais nova, acaba por ser malta mesmo mais nova que. Mais ou menos, sim. E enerva um bocadinho. Sim, enerva um bocadinho. Então, basicamente, eles colocam os iniciais, é isso? Alguém decide colocar lá iniciais, por exemplo, o A vai dar com o D. Ai, a Ana vai casar com o Daniel. Ok, Coisa então as assim. pessoas levam isso a sério, então começam a namorar. Sim, o ridículo está aí. Ou então mesmo por signos. Por signos também. Isso também é uma coisa Mas que... como assim? Por Caranguejo exemplo, dá com Capricórnio tem o Yeah. coisa grande. Pois, concordo. Eu também concordo. Concordo Amigo. plenamente. Depende do ponto de vista. Não, mas pronto, é assim essas E coisas põe relacionadas. porcentagens. E, Que é alguém que decide escrever, aquilo dá na cabeça e pronto, aquilo corre Até o muito todo poder e da dá rabo. gestão. Ok, e o Garcia? O Garcia não tem Twitter. Não, mas tenho Instagram Exatamente. e pronto, eu sou um geek e um grande fã do Elon Musk. E Quem é ele esse? tweetou, é o dono da SpaceX e da Tesla, O que é isso? é o criador do PayPal. Ok. Pronto, assim o pessoal conhece-o. E ele meteu uma imagem e tweetou, não esta semana, a semana anterior, mas meteu uma imagem esta semana, no sábado, sobre um Tesla que vai servir de carga de teste num foguetão, que é o Heavy Falcon, e basicamente ele vai meter o carro em órbita em Marte. O carro vai ficar em órbita em Marte. Ou Quando? seja, daqui a uns anos, nós vamos a Marte e vamos encontrar um Tesla a orbitar Marte. Que é o mais ridículo. O Tesla é um carro. Ok. Mas porquê que ele vai pôr um carro em Marte? Porque basicamente, normalmente as chamadas payloads, ou payloads, acho que é assim que se chama, são bocados de cimento ou bolas de aço a fazerem só um determinado peso que eles metem nos foguetões, lançam para testar se aquilo está tudo Ele ok. vai pôr um carro? E ele, em vez de meter lá testes. uma bola com cimento ou uma bola de aço, Acaba meteu por lá o ser carro. uma manobra de publicidade. Sim. Pronto. E vai aparecer Vai fotos ser de falado, Marte. sim, e não é bem pensado, é bem jogado. E um próprio para o senhor, porque eu gosto muito de ver ele que dá as palestras Yeah. e ele é gago. Não é gago. Não é gago, então Não. ele gagueja porque. Ele não prepara as conversas. Mas ele dá-me a impressão. Ele não prepara nada. Mas a questão está aí. Ele bloqueia em certas. Não, ele É não. como aquelas pessoas que estão a ler e estão a... Exatamente, mais aquilo é o confuso. raciocínio dele a fazer e ele está depois a estruturar as palavras, basicamente. Eu Ele não tinha é a gago. impressão. É que pelas palestras dá a mesma impressão que ele é. Não é. Porque enquanto o Steve Jobs ia fazer as Tem apresentações todos e um tinha lá guia, sim, estado tem tudo. 3 horas antes a preparar aquilo, Elon Musk não prepara nada. Vai para lá e fala. Fala aquilo que sabe e é aquilo que tem que ser. Exatamente. Exatamente. E Ok, isso. eu não conheço o senhor, tenho que pesquisar para saber. Pronto, um foi bocadinho o sobre ele. que criou a PayPal e que depois a PayPal originou todo o resto. E ele está a Sim. ser muito conhecido porque ele está a ir contra a NASA, os criadores da NASA e os cientistas da NASA diziam que que era impossível fazer o que ele conseguiu fazer também a semana passada, que foi reutilizar um foguetão. Ele lançou o foguetão, trouxe-o para a Terra outra vez, reabasteceu e mandou-o outra vez. Sem qualquer preparação assinada. Basicamente, só fizeram os testes para ver se estava tudo ok, meteram combustível e mandaram-na outra vez. Ele deve ter Isto- dinheiro. Tem. Ele tem, Ele montes de tem dinheiro. montes de encomendas da Perdendo NASA. mente, perdendo foi do PayPal e ganhou montes de dinheiro com o PayPal. Então hoje se Ele fala deu de só o PayPal. luxo de rebentar com um F1 sem o seguro. Ok. Com uma McLaren F1. Pronto, é um carro muito conhecido e muito caro e ele rebentou o carro todo sem seguro. Para além de depois ter criado a SpaceX e Eu não a conheço. Tesla. Sim, a Tesla agora qualquer um sabe o que é a Tesla, a grandiosidade da Tesla, né? Acho Eu não, que eu não sabia, a sério. Estou-me a sentir um inculto. São carros elétricos, são os melhores carros elétricos até agora. Ok, mas as marcas que nós conhecemos também têm, não é? Mas É porra, diferente. é assim, é por isso que eu digo que a Tesla ganha e vai continuar a ganhar. Enquanto a Volkswagen e a BM apostam em carros elétricos e os carros parecem carochas lá não sei o quê, ou mata-velhos, todos ridículos em forma de Sim, é ovos, a verdade. Tesla faz um carro bonito e um carro que dá Normal. gosto, normal, é bonito. Enquanto as outras dizem, não, nós estamos a apostar nos carros elétricos, mas o carro é horroroso. Isso não é apostar, isso é só tipo, nós Ele- estamos a tentar fazer o sim. mínimo. E ele olha também para todas as classes sociais, não é? Até porque ele lançou Sim. agora também um carro Um modelo elétrico que vai custar aqui 35 mil. 35 mil euros.
Ou dólares? Parece Euros. assim, 35 com um mil carro dólares. elétrico, tu ao fim do ano poupas muito combustível, mas mesmo muito. Sim, sim, E cá em sim. Portugal há vantagens, não é? Yeah. Por enquanto ainda há vantagens. Houve um gajo. Não, mas vai deixar de haver. Pois, Porque exatamente. cá em Portugal quer-se pagar os carregamentos elétricos. Que ainda não há país que faça isso. Aí nós vamos começar já a fazer isto, Sim. não é? Mas isso está espalhado em todo o sítio, não é? Só As para pessoas terem vão uma ter que pôr. noção, houve um gajo que deu volta à Inglaterra com 5 euros. Como um Tesla. Yeah. A sério? Uhum. Não 5 acredito. euros. Não acredito. É verdade. É verdade. Vou ter que Ele, pesquisar sobre ele isso. também lançou um caminhão que tem 1500 ou Os 1000. caminhões, ninguém acreditava que ele ia conseguir vender aquilo. A Pepsi Cola já mandou vir e outras empresas. É. Já mandaram vir caminhões, já encomendaram aquilo. E os caminhões são estupidamente caros. Ok. Bem, estamos a chegar ao final. Querem falar sobre algum assunto em especial? Não. Não sei. Alguma coisa em especial? Não, por mim está tudo. Para já não, então ficamos por aqui. O objetivo é desenvolver este podcast, a ver se da próxima vez conseguimos então ter um bocadinho mais de piada ou não. Não é? Depende dos assuntos que vamos trazendo para aqui. Contraponto já. Esses assuntos foram muito sérios. Faz parte. Mesmo também. assim eu rasguei muito. Tens de cortar aquilo. Não se corta nada. Até à próxima. Um abraço. Fiquem bem. Renascença! Depois corta-se.